alunos e alunas. Nós estamos aqui para refletir sobre as ideias do texto número 4, Alfabetização e Letramento, as muitas facetas, de Magda Soares. Magda Soares, ela propõe nesse texto retomar a invenção da palavra e do conceito letramento e a desinvenção da alfabetização. É importante, como ela mesmo diz, reinventar, repensar sobre os conceitos de alfabetização e de letramento. O objetivo do texto é exatamente defender a especificidade de cada fenômeno e, ao mesmo tempo, a indissociabilidade desses dois processos, alfabetização e letramento. Com a invenção do termo letramento, deveria ocorrer também a reinvenção da alfabetização, e que não deveria limitar-se apenas ao ler e escrever de forma mecânica. Então, vamos estar pensando, refletindo e entendendo através da fala de Magda Soares, né, do seu texto escrito, muito bem escrito, as questões que envolvem o termo alfabetização e letramento. Mas, diante de toda a sua pesquisa, de todo o seu estudo e a produção desse texto, vem a pergunta: o que significa alfabetizar letrando? Ou o que significa ser alfabetizado e ser letrado? São questões que, ao longo das nossas reflexões, vai ficando mais clara e vai surgindo um melhor entendimento. Então, voltando aqui ao termo letramento, foi nos anos 80, por volta dos anos 80, que em alguns países como Inglaterra, França, Portugal, Estados Unidos e aqui no Brasil, né, ocorreu o termo letramento, né, a invenção do termo letramento. E aí, nesse período, surgiram muitos livros, artigos que foram publicados a respeito do assunto, para que as pessoas pudessem ter um melhor entendimento. A invenção do letramento, como eu já falei, lá nos meados dos anos 80, se dá simultaneamente, né? E aí, aqui no Brasil, essa invenção desse termo, ele foi sendo discutido, sendo entendido, né? E também junto veio as questões e as reflexões sobre a alfabetização. O que estava ocorrendo com a alfabetização? Apenas a alfabetização. Então, Magda Soares, ela propõe essa reflexão, né? Quando ela dá ênfase à diferença, né, das questões que envolvem as práticas sociais de leitura e da escrita, e aí ela está falando de letramento, e a aprendizagem do sistema de escrita, apenas do sistema de escrita. Ela está falando da alfabetização. E são dois conceitos, né, que precisam ser bem entendidos para que o educador, ele, de fato, alfabetize e faça com que o aluno, ao se alfabetizar, seja também letrado. Então, é importante a questão do desenvolvimento das competências da leitura e da escrita das crianças, mas também existe uma preocupação com essa aprendizagem do aluno jovem e adulto, principalmente aqueles jovens e adultos que tinham uma situação menos favorecida e que eles revelaram,
precário domínio das competências da leitura e da escrita. E aí, aqui no nosso Brasil, começou a surgir também a preocupação com esse aluno jovem e adulto, né? Que ele também pudesse ser alfabetizado e, ao ser alfabetizado, ele fosse letrado. Ou seja, que ele tivesse o domínio da leitura e da escrita, mas que ele soubesse aplicar esses conhecimentos no mundo social e no mundo do trabalho. Essa era a preocupação. Então, o Brasil teve a preocupação e tem ainda a preocupação, tanto com a criança como com o jovem adulto, né? Que a escola, de fato, alfabetize esse aluno e que esse aluno saia também letrado. Ou seja, aplicando seus conhecimentos nas diversas práticas sociais. Então, voltando ao termo alfabetização. Alfabetização é o saber ler e escrever. Letramento, o saber dominar com competência as habilidades de leitura e de escrita. Isto é, saber fazer uso da leitura e da escrita. E que durante muitas décadas a mídia publicou a questão do fracasso de muitos alunos, né? Tanto as crianças, como os jovens, como os adultos, com relação à aprendizagem da leitura e da escrita. E, nesse sentido, alguns termos eles foram bastante usados e ainda são em algumas situações no nosso cotidiano. Que são os termos como, por exemplo, esse aluno é semi-analfabeto, esse aluno é iletrado, esse aluno é um aluno analfabeto funcional, não é? Isso vinha em forma de crítica, ou vem ainda em forma de crítica, e são questões que precisam ser refletidas, né? Ser pensadas. E o censo mostra o saber ler e escrever, né? Dando ênfase a esse processo, a necessidade desse aluno saber ler e escrever. E muitos dos nossos alunos que estão na escola ou que passaram pela escola e agora estão voltando enquanto adultos, que muitos deles não sabem ler e escrever um bilhete simples. Então, há muitas preocupações com relação a isso. E é preciso, de fato, alfabetizar esse aluno, né, para que ele tenha esse domínio também da escrita e aplicar isso nas situações necessárias em seu cotidiano. Então, o Brasil, não está preocupado tanto com a questão da alfabetização como do letramento. Então, o professor ele precisa ter esse domínio e entender que é importante alfabetizar, mas é importante também que o aluno saia dessa escola letrada. Então, existe uma discussão muito grande com relação a isso, os estudos, os cursos, os projetos, para que o educador ele adquira também os conhecimentos e saiba utilizar esses conhecimentos na prática da sala de aula junto com os alunos. Então, há uma preocupação no que se refere à alfabetização e ao letramento, né, que apresenta uma relação, esses dois fenômenos devem caminhar juntos. Nesse processo de aprendizagem, de discussão, de reinvenção da alfabetização, significa uma progressiva perda da especificidade do processo de alfabetização para que se adquira, né, os conhecimentos necessários ao ensino da língua escrita e que, de fato, a alfabetização caminhe junto com o letramento. Ou seja, o aluno aprenda a ler e a escrever
mas ele também aprenda a utilizar essa leitura e a escrita na sua vida cotidiana, nas diversas necessidades que ocorrem na sua vida. Existe também, como escreveu Magda Soares, as causas para a perda da especificidade do processo de alfabetização. E uma das preocupações dela é que seja, ou que caminhe junto a questão das metas e objetivos. Ou seja, ao realizar o seu planejamento, o professor possa definir as metas, o quanto eu quero alcançar. Ou seja, eu quero que todos os meus alunos aprendam a ler e a escrever. Essa é uma meta. O quanto já significa a quantidade, metas. E aí eu vou definir os objetivos. Qual caminho eu vou percorrer para que esse meu aluno aprenda a ler e a escrever? Aí são os objetivos. E essas metas e esses objetivos, eles devem ser atingidos gradativamente ao longo do processo de escolarização do aluno. Então é importante que o professor, ao planejar as suas aulas, ele defina as metas, ele defina os seus objetivos, ou seja, que ele realmente pense no processo de alfabetização e no processo de letramento para seus alunos. Então, é importante que exista esse planejamento e que essa é uma preocupação que surgiu lá nos anos 80 e vem percorrendo os caminhos até o dia de hoje. Então, o professor, ele precisa também ter conhecimento para poder aplicar esses conhecimentos junto aos seus alunos. Então, nesse percurso de reinvenção, de repensar, de novos paradigmas, a criança ela é vista dentro de uma visão interacionista, né? Uma visão onde ele é capaz progressivamente de reconstruir a sua aprendizagem, interagir com a língua escrita em seus usos e práticas sociais. E interagindo com material de leitura, né? Interagindo com esse material, ela vai produzindo uma aprendizagem, ela vai produzindo um conhecimento com a mediação do professor. E essa aprendizagem, ela se dá de forma progressiva, né? Esse conhecimento, ele vai se construindo na relação do aluno com o objeto de conhecimento. Esse objeto que nós estamos nos referindo aqui é a língua escrita. E nesse percurso vai surgindo algumas dificuldades de alguns alunos com essa aprendizagem. E aí vai ocorrendo os erros, que nós chamamos de erros construtivos, onde o aluno reestrutura suas ideias, reestrutura seu pensamento e vai aprendendo, né? Esse processo é normal, é natural. Errando, se refaz, se reconstrói e vai se aprendendo. Então, é preciso reconhecer que esta concepção conduz às vezes a alguns equívocos, né? De que o aluno não está conseguindo aprender, que ele está só errando, mas não. É preciso que a gente tenha essa informação, essa compreensão de que existem os erros construtivos, quando o aluno erra para aprender novamente, né? Então, é assim que o nosso aluno aprende, foi assim que nós aprendemos, né? Ao apresentar essas especificidades do processo de alfabetização, não significa que estamos desassociando do processo de letramento, não. É preciso entender a alfabetização como um processo autônomo, independente do letramento, mas que eles podem sim caminhar juntos, né?
que eles podem estar junto, que podemos estar trabalhando, né, com ele de forma que o aluno tenha acesso ao conhecimento dessa língua escrita, tão necessária e tão importante na vida de qualquer pessoa. A reinvenção da alfabetização é quando se trata exatamente dessa aprendizagem da língua escrita, que ela é ampla, multifacetada e que ela se dá com a questão do código escrito, do falado, sendo necessário e importante a construção dessa aprendizagem, principalmente no ensino fundamental, nos anos iniciais, para que o aluno possa caminhar com mais autonomia, sendo conhecedor desse objeto de ensino, né, de forma sistematizada, e que esse nosso aluno ele possa ter sucesso em sua aprendizagem. E para isso ele precisa ter sucesso na alfabetização e no letramento, sendo necessário que ele se aproprie da leitura e da escrita logo na sua entrada na escola, né? Que ele possa vencer suas dificuldades, desenvolver suas habilidades com o sistema de leitura e de escrita e saiba fazer uso dela nas diversas práticas sociais. Então, é importante que o aluno ele tenha esse conhecimento, que ele possa fazer uso e assim, são essas as ideias que Magda Soares está passando para que a gente possa, né, ter esse entendimento, ter essa clareza da questão da alfabetização e do letramento. E que de fato nós enquanto professores, vocês enquanto alunos da pedagogia, né, que vão estar aí assumindo as salas de aula, tenha essa compreensão realmente da importância da alfabetização, mas também da importância do letramento. E aí eu registro aqui o meu contentamento com esse assunto. Ele está sendo discutido porque ele é necessário, ele deve fazer parte do cotidiano de todos os professores. É preciso que a gente entenda, né, também a questão da psicogênese da leitura e da escrita. E aí entra aqui a Emília Ferreiro, né, com seus conhecimentos. Também é preciso a gente entender algumas concepções psicológicas, né, a gente entender a teoria de Vygotsky, de Piaget, quando eles mostram como se dá a construção da aprendizagem do aluno. E todos esses conhecimentos, eles vão nos ajudando, eles vão fazendo com que torne-se mais claro o entendimento, né, dos conteúdos que nós precisamos dominar para trabalhar com nossos alunos a questão da alfabetização e do letramento. Então, tão necessário como eu já falei. Então, é preciso que seja desenvolvido nos nossos alunos a questão das habilidades, que o aluno possa, de fato, saber fazer uso da leitura e da escrita nas práticas sociais, principalmente as que envolvem a língua escrita, ou seja, o letramento. Então, que fique claro, o texto é muito bom de fazer a leitura, ele repete muitas vezes a questão da alfabetização do letramento para que se torne mais compreensível para o leitor. E eu vou postar para vocês a atividade da semana, que vai ser uma produção de texto orientada, né, do texto 5.
Nós vamos trabalhar com o texto 5 e assim até o final da nossa disciplina nós vamos estar dando conta de todos os conteúdos. E na próxima semana eu vou estar trabalhando com vocês mais uma vez a questão dos níveis de escrita, orientando passo a passo como é que nós fazemos a avaliação dos nossos alunos para a gente identificar em qual nível de escrita ele se encontra. Isso é muito importante. É uma avaliação diagnóstica que nós fazemos logo no início do ano letivo para identificar em qual nível de escrita estão os nossos alunos e a partir daí desenvolver o nosso trabalho de alfabetização e letramento. Um beijo no coração de cada um.